Oi, gente, eu sou a Sami e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu recentemente passei por uma mudança bem drástica no meu tempo com Deus, no meu devocional. E passando por essa mudança, eu entendi o porquê. Muitas das vezes eu traçava objetivos e propósitos na minha vida espiritual e eu não conseguia cumprir eles. Se você já foi convencido pelo Espírito Santo que você precisa melhorar suas disciplinas espirituais e você até já traçou projetos e planos para você colocar em execução, você cumpriu até por alguns dias, mas dali um pouco desanimou e não conseguiu mais, esse vídeo é para você. Eu, particularmente, já passei por isso. E eu entendi o porquê. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando no emprego que me dá autonomia. Hoje eu tenho essa oportunidade, mas isso não era possível há algum tempo atrás. Algum tempo atrás, eu provavelmente tinha uma rotina de muitas de vocês que estão me assistindo, que é ter um trabalho CLT e eu ainda tinha faculdade à noite. Então, eu tinha um compromisso de estar no trabalho às 8, saía às 16, ia para a faculdade, voltava às 10h30. E dentro de tudo isso ainda tem os afazeres de casa, quem não é casado tem os trabalhos da faculdade, provas para estudar, tem o seu relacionamento com o seu noivo, namorado, o meu, no caso, com o meu marido, e família, ministério, se você tem algum compromisso com a sua igreja local. Então, são muitas coisas que englobam tudo isso. Então, chegava que o tempo com Deus ia ficando, e acabava que eu fazia no final do dia, já exausta e cansada, ou quando eu nem conseguia fazer. Logo, como uma pessoa cristã, que entende a importância disso e está enraizada em Deus, o Espírito Santo vem nos constrangendo, nos mostrando que não estamos, na verdade, só sem falta de tempo, que às vezes realmente a gente está sem falta de tempo, mas que não estamos priorizando o nosso momento com Deus, que não estamos priorizando o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, a gente está priorizando outras coisas. Um tempo na Netflix assistindo uma série, ou um tempo nas nossas redes sociais, que ali dá para se perder, ou um tempo num jogo, ou até descansando. A gente acaba decidindo em fazer outras coisas. E acaba que no final a gente tá cansado, porque o dia foi cansativo e no momento que a gente podia estar orando, a gente tava fazendo outras coisas que nos davam prazer. E muitas vezes, não sei você, quando você é convencida pelo Espírito Santo, pela graça dele, que precisamos ter relacionamento mais profundo com Deus, a gente desperta, né, e fala, opa, o que eu tô fazendo que eu tô priorizando outras coisas, então não tô priorizando meu tempo com Deus? Então a gente fala, não, então vou traçar aqui uma rotina espiritual. Se eu acordo às 6, eu vou começar a acordar às 5 da manhã e fazer o meu tempo de qualidade com Deus. A gente faz até por um momento, isso ocorre até alguns dias, mas chega um instante que a gente já não consegue cumprir aquilo e a gente se frustra e às vezes fica numa frieza espiritual até pior do que estava antes de começar o propósito. É tudo muito lindo no papel, mas na hora de executar a gente se cansa. Eu quero abrir um aspas aqui para dizer que eu não tô falando contra você levantar às 5 da manhã, às vezes isso funcionou para você e talvez isso vá funcionar para você se você se despertar para isso. Mas eu quero trazer um alerta para a gente cuidar para não ser ou 8 ou 80. Meu marido fala muito isso pra mim, porque eu sou uma pessoa que sou muito ou 8 ou 80. Eu já tentei vários projetos na minha vida que eu nunca fazia e quando eu começava eu queria ser 80 e eu não conseguia porque a gente tem que ir um passo de cada vez e meu marido fala muito sobre isso. E eu ia e fazia tudo no 80, aí chegava um momento que eu não conseguia fazer o 80, eu fazia o 8% e não tava bom pra mim, eu desistia e parava. E assim foi na minha vida espiritual por muitas vezes. Eu não estava conseguindo fazer o 80, às vezes nem o 8, né, por cento, e eu despertava, o Espírito Santo me convencia, eu queria fazer o 80. E em algum momento eu não conseguia mais fazer aquilo, porque eu já vou te explicar como que a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, e logo eu estava fazendo nem o 8% novamente. E eu, Sami, creio que a gente pode crescer e amadurecer na nossa vida espiritual. Eu falo isso porque ali no começo eu falei que a gente está priorizando outras coisas. Um tempo na Netflix, um tempo descansando, um tempo vendo redes sociais ou jogando algum jogo. E a gente decide fazer essas outras coisas porque elas nos dão prazer. Mas eu quero te dizer que estar na presença de Deus também pode te gerar prazer.
Eu quero ler com vocês Salmos 73, 28, que diz assim: Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Nesses salmos, ele entendeu que era melhor, que era bom estar na presença de Deus em vez de estar gastando seu tempo com outras coisas. Você pode estar se perguntando, mas como que eu vou trazer isso para minha vida, fazer isso um prazer para mim? Primeiro de tudo, é não traçando planos impossíveis de você cumprir. É entendendo como você está e como você pode praticar isso. É entendendo o momento que você está passando. É traçar um plano praticável para você. Um exemplo é trazer Jesus para a sua rotina. É trazer Jesus para os seus momentos. Nos momentos que você vai conseguir ser constante. Eu costumo dizer muito para as pessoas que estão começando a praticar o devocional que o que importa não são horas que você passa na presença de Deus. Claro, igual eu falei, se você tem a oportunidade, passe. Quanto mais horas passar com Jesus, melhor é para você. Mas se você está no começo, o que importa é a constância, é a sua prioridade que você está dando para aquele momento. Às vezes, o tempo que você vai conseguir ter um momento de qualidade e de constância é no seu café. Se você é uma pessoa que tem o hábito de tomar café todas as manhãs, você provavelmente não falha de tomar o seu café todas as manhãs. Então pode ser nesse momento que você vai atrair Jesus, trazer Jesus para esse momento. Você vai parar e ler sua Bíblia, fazer uma oração. Recentemente, a gente fez juntamente com o Ministério de Adolescentes, que nós somos líderes na igreja, o No Bible, No Food. É sem Bíblia, sem comida. Você estimula você mesmo, que você tem que, antes de comer algo, parar e ler um capítulo da Bíblia. Você pode fazer isso, que é um momento que às vezes você vai dar mais importante. Cara, eu não posso comer porque eu tenho que ler a Bíblia. E você vai começando a criar hábito disso. Ou você pode fazer sem oração, sem comida, sem food, que você vai parar, orar sobre algo naquele momento. Em vez de você ver uma Netflix, você vai ouvir uma palavra no YouTube, você vai começando a trazer Jesus para os seus momentos, para a sua rotina, vai incluindo ele nisso tudo. E conforme você for entendendo a prioridade de estar na presença de Deus, aí você vai aumentando o tempo, vai incluindo esse momento em alguns outros momentos. Exemplo que você pode até, depois de um tempo, acordar sim, ser bacana acordar às 5 da manhã para ter o teu devocional. E você vai fazer isso com leveza, porque já virou uma prioridade, um hábito na sua vida estar na presença de Deus. Mas o que eu quero trazer de alerta nesse momento é para você não ser 8 ou 80. Não é justo com você fazer isso, colocar um propósito que você não vai conseguir cumprir. E o Senhor conhece nosso coração. Ele vai saber quando você está fazendo isso e você não vai conseguir cumprir. Ou quando você está dando passos, um passo de cada vez na presença de Deus, por mais pequenos que eles sejam. Mas o Senhor sabe que você está indo em direção a Ele. Então Ele vem ao teu encontro. Ele te conhece. Mas às vezes você pode perguntar para mim, mas Sami, mesmo sendo pequeno, eu posso falhar? E se eu falhar? Se você estiver dando um passo de cada vez e você não conseguir cumprir aquele objetivo naquele dia, você está estagnado, você não saiu de lugar, você está ali, você nem retrocedeu e nem andou. Então no dia seguinte, você vai voltar a dar os passos em direção a Jesus. O que não pode é você traçar uma marcha ré e voltar lá atrás. Mas se você está caminhando e falar em algum momento, no outro dia volte a caminhar e dar passos em direção a Jesus. É importante sim você fazer planos para a sua vida espiritual dentro da sua realidade. E vá trazendo Deus, Jesus, para dentro da tua realidade, até Ele se tornar a sua realidade. É isso, galera! O vídeo era sobre ter constância espiritual. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir e comentar. Se você é novo por aqui, novamente, seja muito bem-vindo. Não esquece de clicar o botão de se inscrever para você acompanhar os meus vídeos. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo.